Bom dia a todos, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu não vim pregar, né? Eu sou pastor, eu vim falar daquilo que todo mundo já conhece, ou pelo menos deveria conhecer, que é a palavra de Deus, né? Nós estamos numa igreja batista, eu sempre falo isso, quando eu comento sobre talvez uma das coisas que nós, o povo batista, sabe fazer, que é estudar a palavra de Deus. Pelo menos ele tem espaço, como tem aqui, a gente ficou encantada, minha esposa ficou encantada. Aliás, eu queria apresentar essa linda mulher que está aqui, que é a Tereza, minha esposa. Já ganhei ponto para uns 3 meses, né? Ela está aqui. E a minha presença aqui eu recebi o convite e agradeço muito o convite, mas eu sempre digo que não é um privilégio, é uma obrigação nossa, né? Quem é servo do Senhor, recebe um convite, tem que atender, não importa a hora, não importa que eu tive que acordar 10:45 da manhã para chegar aqui, né? Mas eu louvo a Deus pelos irmãos, pela presença dos irmãos. Não importa a quantidade de pessoas, o que importa é que nós estamos aqui para partilhar a palavra de Deus. Mas antes de iniciar aqui a minha fala, eu queria falar algumas Jesuscidências, né? Porque o cristão não tem coincidência, né? Porque Deus está à frente de tudo. Eu sou administrador, né? Minha profissão, a minha primeira formação foi na área da administração. E durante 15 anos eu fui administrador de uma clínica médica. E ao administrar essa clínica, nós fomos chamados para participar ali do Hospital Evangélico. O Hospital Evangélico agora é administrado por outra instituição. E na época eu conheci o Alci, que está aqui presente, né? O Erisson, quando me chamou, eu falei: olha, eu conheço um membro da sua igreja, eu não sei se você conhece. Quando eu falei Alci, ele falou: rapaz, o Alci está lá na lista dos primeiros, né, praticamente, né? E eu fiquei muito satisfeito de rever o Alci. Muito obrigado pela tua presença, né? E a gente caminhou junto lá naquela empreitada, né? E a área da saúde é uma área complexa, né, no que diz respeito à gestão. O Erisson fez uma propaganda maravilhosa já do curso, eu não preciso falar mais do curso, mas só vou reiterar o seguinte. O pastor Fernando Brandão, quando assumiu a direção do seminário, e a gente conseguiu reverter uma situação muito difícil que o seminário passava, nasceu no coração dele, de toda a equipe, a iniciativa de criar cursos, além da teologia e da música, que já eram cursos, né, que existem há um século, né, praticamente. Por que não criar cursos para que o cristão seja formado aqui dentro do seminário e que ele possa, tem tudo a ver com o assunto que a gente vai falar hoje, que ele possa propagar a palavra de Deus dentro das empresas, dentro das instituições, né? E aí surgiu essa ideia, e agora o seminário já tem cursos como o curso de História, né? Licenciatura em História, licenciatura em Pedagogia. Eu sou coordenador de um curso de Comunicação e Marketing, que é de graduação. Então, o seminário agora está com muitos cursos e está começando a divulgar mais esses cursos. E vem outros por aí, tanto na área da graduação quanto da pós-graduação. Por exemplo, como estamos pensando em fazer um curso de Direito, na pós-graduação de Direito, por conta da possibilidade de judiciação em vários setores, né? Quando você fala, então, de estatuto de igreja, você vê que os estatutos das igrejas estão precisando serem reformulados e tudo mais. E como fazer isso sem conhecimento jurídico, né? Então é necessário que se olhe para esse lado também, além da própria teologia e tudo mais.
Enfim, como eu disse, eu não vou trazer novidades, porque eu vou falar do que está na Bíblia, né? Do texto, que é o nosso texto. Mas é um assunto que está aí na tela, missão de Deus, missão da igreja, mas o propósito dessa minha fala é falar da missão do diácono, da missão da diaconia. A gente acaba ficando muito tempo nos bancos da igreja e acaba que a gente esquece qual é a missão, né, do diácono. Qual é a missão da diaconia? Mas para a gente saber qual é a missão do diácono, primeiro a gente tem que saber o que é missão e de onde se originou a missão, né? E se eu fizer uma pergunta aqui, que ninguém precisa responder, pode ser uma pergunta retórica, onde é que nasceu a missão? Onde é que nasceu a missão na palavra de Deus? Né? Alguns poderiam dizer assim, é fácil, né? Mateus 28, né? Olha, que beleza. A grande comissão. Todos nós podemos responder e não vai estar errado. A gente responder que ali nasce, ou pelo menos há uma visão mais clara sobre a missão. Mas eu quero compartilhar com vocês exatamente o que antecede aquele momento e como a gente deve identificar as raízes da missão do diaconato. A raiz que nos faz entender a função do diácono. Então, essa é a minha expectativa na minha fala de hoje. E aí a gente vai transitar na Bíblia. Vamos ter alguns autores fora da Bíblia para poder dar base para o que a gente vai falar. E exatamente a gente vai começar com a missão de Deus. A pergunta foi, onde é que começa a missão? E o que é missão, exatamente? E nós vamos começar com uma definição teológica, que é a Mission Dei. Eu vou colocar o segundo slide para que a gente possa já transitar um pouco na Bíblia para falar dessa missão, do que é missão e da missão de Deus. Uma coisa que a gente tem que ter certeza, a missão não começa com a igreja. A missão não começa com a igreja. A missão começa com o próprio Deus. Esse slide, ele só ficou grande, ficou cheio de letras, mas o que eu quero trazer é que essa missão é a expressão da identidade de Deus que se revela em movimentos e convida o povo a participar da sua ação no mundo. A missão de Deus começa, minha gente, em Gênesis. E eu diria o seguinte para vocês: começa quando Deus vai em busca de quem pecou. A missão de Deus começa em tentar recuperar aquele que pecou. Então nós temos aí Gênesis. No início, quando Deus criou o mundo e criou o ser humano, e o ser humano pecou, o que o ser humano fez quando ele pecou? Lá no jardim, se escondeu. O ser humano se escondeu. Adão se escondeu. Eva se escondeu. E Deus foi fazer o quê? Foi chamá-los. Claro que Deus sabia onde eles estavam, porque Deus é soberano.
ele sabe de todas as coisas, mas ele foi buscar esses primeiros pecadores. Então, alguns autores, alguns teólogos gostam de dizer que a missão de Deus começa aí, quando ele vai buscar o primeiro pecador, quando ele vai ao encontro do primeiro pecador. Esse slide mostra mais alguns versículos, Gênesis 3:9, Gênesis 12, 1 a 3, o 3:9 é esse do Adão e Eva, o Gênesis 12, 1 a 3, Deus escolhe Abraão para ser a bênção de todas as nações. E aí, eu já amplio. Bênção de quê? Todas as nações. Quando ele vai a Abraão, ele diz o que para Abraão? Que ele será para todas as nações. Então aqui já tem um conceito por trás disso aqui, que é o quê? O universalismo, que muitas vezes é contestado, né? Porque Deus quer que todos conheçam a Jesus Cristo. Mas aqui nesse momento, ele vai a Abraão e informa para ele: olha, você será bênção para todas as nações. E em Êxodo 37:10, Deus intervém para libertar Israel, revelando sua justiça. Outra visão, a visão do quê? Da justiça social, porque o povo estava escravizado no Egito, né? Já tem uma visão aqui de justiça social, de Deus libertando o povo da escravidão. E isso é uma visão de justiça social. Aí embaixo, talvez não sei se vocês estão conseguindo ler, se eu não estou atrapalhando. Então nós temos conceitos chaves. Mission Dei, a missão do próprio Deus. É Ele que começa essa história de missão, de ir em busca, né? De ir em busca do seu povo. A missão, a palavra missão, é a vocação permanente da igreja. Outro conceito. Missões, como nós conhecemos, os batistas são especialistas em missões. Nós temos missões nacionais, estaduais, mundiais. Missões. O que são missões? Ações específicas. E o outro conceito, evangelismo, que é o quê? A proclamação local. Então, são conceitos que a gente começa a abrir aqui a fala e trabalhando sempre esses conceitos, nós vamos caminhar agora. Mas Deus começa, Ele próprio, uma missão em busca do homem, do pecador, criando oportunidade de levar o conhecimento de quem é Deus para todas as pessoas e também trabalhando a justiça social. Ele começa assim essa história. O próximo slide, nós vamos parar um pouco para falar sobre o papel do povo de Israel. O povo de Israel foi chamado, não foi chamado para proclamar, ele foi chamado para refletir. E aí, usando aí um pouco o conceito da física, né? Fazendo uma associação com um farol de navio, né? Aquele farol do mar. O farol existe para quê? Para que as pessoas enxerguem o farol e consigam se orientar, né? Para poder ou ir ao encontro do farol ou saber exatamente onde está. Há um conceito que é a força centrípeta, né? Ou seja, a força que traz para dentro. O povo de Israel seria esse farol, né? Então, mas como é que o povo de Israel teria que ser esse farol? Aí nós vemos aqui, testemunho pela obediência. A obediência às leis de Deus serviria como testemunho para os povos ao redor. Deuteronômio 4, 6 a 8. O que Deus
planejou para esse povo? Que esse povo, a partir da obediência das leis de Deus, né, dos 10 mandamentos, e depois com as leis de Moisés, que esse povo, que não era dado a falar, a proclamar, mas ele deveria ser diferenciado no contexto deles, de forma que eles atraíssem os outros povos. Um povo que atrai. Então, aqui nós vemos um povo escolhido, um povo que não entendeu muito bem esse chamado de Deus, né, para ser a atração. É um povo que, inclusive, até hoje se acha o povo de Deus, né, mas não cresce. Hoje, 0,2% das religiões do mundo é o judaísmo. Representa 0,2%. Então, é um povo que não cresceu como povo de Deus, que eles acham que são. Eles foram chamados, eles são o povo de Deus? São, assim como nós somos o povo de Deus. Mas eles deveriam ser o farol, eles deveriam ser aqueles que atraíam os outros pela obediência que eles demonstravam a Deus, pela forma como eles se comportavam, né? Ou deveriam se comportar. Então, o povo de Israel seria esse arauto, né? Esse anunciador, não por palavras, mas por comportamento, pela forma como eles agiam ou deveriam agir. E a gente conhece a história do povo, e muitas vezes eles desobedeciam, né? Depois clamavam a Deus e voltavam para debaixo dos braços de Deus, e esse foi uma sequência, né, muito grande de tempo em que o povo de Deus às vezes refletia e às vezes não. Veja bem, Deus criou o homem para ser a imagem e semelhança dele. Adão deveria ser isso, mas Adão pecou. E Adão se distanciou, e Deus foi o missionário atrás dele, né, procurá-lo. O povo de Israel também deveria ser esse povo do farol, aquele que atrai os outros povos, e era isso que Deus fazia com a atuação dele junto ao povo de Deus, cuidando do povo dele, fazia com que os outros povos também reconhecessem. Nós estamos falando do Antigo Testamento, mas eu gosto sempre de citar o Império Romano. Muitos soldados do Império Romano se converteram a Jesus Cristo, mesmo subjugando o povo que acreditava em Jesus por causa do comportamento desses que estavam à beira da morte, porque eles continuavam louvando a Deus, porque eles continuavam se alegrando, cantando, mesmo na dor, diante do sofrimento, mas refletindo quem era Jesus. Então aqui eu faço um paralelo, né? Era isso que Deus queria com o povo de Israel, que esse povo de Israel fosse esse reflexo de Deus, ou reflexo do que Deus realmente é. Evidentemente que em alguns momentos eles não conseguiram fazer isso que Deus queria, mas foi isso que Deus fez ao longo da história. E aqui, claro, há um paradoxo, né? Porque Deus, muitas vezes, atacava, através do povo de Deus, atacava outros povos, mas atacava outros povos porque esses povos não temiam a Deus, porque esses povos faziam coisas que desagradavam a Deus, mas, ao mesmo tempo, Ele queria que eles se voltassem para Deus, né? Então, a gente, quando vai ler a narrativa bíblica, ao longo da história, a gente vai encontrar, muitas vezes, a ação de Deus usando o próprio exército de Israel para dominar, para subjugar outros povos, mas, ao mesmo tempo, Ele queria que esses povos se voltassem para Deus. Então, a missão de Deus no Antigo Testamento, ela se manifesta de forma progressiva
mais indireta, né? Porque Deus usa o povo de Deus para refletir quem era Deus e o que Deus queria que as pessoas fizessem, se comportassem. Então, é uma forma progressiva, mas indireta. E Deus elegeu Israel para fazer esse papel. Israel, assim como Adão, que pecou, Israel também muitas vezes deixou de refletir, deixou de fazer o papel dele de povo de Deus. E aí, o que Deus fez? Deus resolveu, né, Ele mesmo assumir através de quem? Através de Jesus Cristo. Então, esse slide, o próximo slide, vai trazer para a gente o clímax, né, da missão. Né? Jesus Cristo é o clímax e a encarnação do próprio conceito de Mission Day, porque Ele é o próprio Deus, que assume pessoalmente, encarna a missão de Deus, porque Ele é o próprio Deus, porque Jesus é o próprio Deus, e Ele encarna, né, através da compaixão, da cura aos enfermos. Ele efetua o que um dos autores, né, que é o Christopher Wright, fala. Ele efetua a reconciliação cósmica. Por meio de Cristo, Deus reconciliou consigo todas as coisas na terra e nos céus. Por isso que é uma reconciliação cósmica, porque não é só uma reconciliação terrena, é uma reconciliação total, geral. Então, Jesus Cristo, né, ele vem e proclama o reino de Deus, né? O reino de Deus chegou. É a própria missão de Deus que chegou a partir da presença de Jesus Cristo. Veja que Deus foi promovendo progressivamente, através, inicialmente, da ação direta dele, lá no Gênesis, depois usando Israel, mas ele, sabedor da fraqueza humana, sabedor da dificuldade humana, ele mesmo resolve atuar diretamente com a figura de Jesus Cristo. Então, é o cumprimento da missão através de Jesus Cristo, encarnada nele, que representa a vista de Deus em pessoas para restaurá-las. Então, a presença de Jesus Cristo é o próprio Mission Day entre nós. Então, a vinda de Jesus é essa visita de Deus, porque Ele é o próprio Deus. E mais, a cruz e a ressurreição, essa crucificação é o meio mais radical que a gente pode dizer, é o meio mais radical da missão de Jesus, manifestado no amor redentor de Deus, porque Deus entregou o Filho para que nós pudéssemos estar aqui nessa sala hoje, glorificar o nome dele. Então, tente acompanhar o meu raciocínio. Nós estamos trabalhando o conceito de Mission Day, que é a missão que começa com Deus. Deus escolheu um povo para ser o farol, aquele que atrai os outros povos para uma transformação, mas ao longo da história isso não foi possível se completar, embora tenha havido, com certeza, transformações, como eu falei, do exército, do próprio Império Romano, né, que mesmo ele massacrando, ele teve momentos de conversão, de transformação, e nós agora estamos diante do Deus encarnado, do Mission Day, através de Jesus Cristo. A ressurreição é a vitória sobre a morte e o sinal do início da nova criação. Então, inaugurando uma nova etapa da missão. Então, nós estamos caminhando no Antigo Testamento, né?
no Antigo Testamento e chegamos no Novo Testamento na figura, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, agora sim, nós chegamos na grande comissão. A grande comissão. E onde é que a gente vê a grande comissão mesmo? Em qual versículo? Que é a grande comissão? Mateus. Gente, é impressionante, porque Mateus é apenas um dos textos da grande comissão. Aqui está o X da questão. A grande comissão, a igreja nasce do envio, vive no envio e é sustentada pelo envio. A grande comissão não é um evento isolado, mas o desdobramento da vida de Cristo. É a convocação para a continuidade da história da salvação por meio da igreja, fundamentada no quê? Na autoridade. Em Mateus 28, 18 a 20, fazei discípulos de todas as nações. Aqui nós estamos vendo a autoridade através desse texto e também falando sobre o quê? Fazei discípulo. Começa a falar do discipulado. Aqui nós temos a grande comissão, mas pensando na autoridade. Então vamos caminhar. Depois em Marcos, na sequência bíblica, nós temos Marcos com Marcos 16:15. Preguem o evangelho ao quê? Todas as pessoas. Lembra do universalismo de Deus falando a Abraão que ele seria pai, né, de muitas pessoas e muitos povos, muitas nações, mas de um povo só? Aqui também nós estamos vendo a mesma coisa. Em Marcos 16:15, pregam o evangelho a todas as pessoas. Depois, nós vamos para João. Vamos para Lucas, né, na ordem. Lucas, testemunho e o quê? Reconciliação. Veja, é a grande comissão, mas cada um dessas passagens, em livros diferentes, em evangelhos diferentes, tem um pedacinho, né? Lucas 24, 46 a 48. Vocês são o quê? Testemunhas dessas coisas. Gente, aqui, o texto de Lucas é um texto que se volta para a própria texto, para a própria palavra, né? Testemunho e reconciliação. Lucas já é um autor que está trabalhando diferente de Marcos e diferente de Mateus. E depois nós vamos para João 20, 21 a 22. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. É o quê? O envio trinitário. Também é a grande comissão. E para terminar, Atos 1:8, serão minhas testemunhas até o quê? Os confins da terra. Então é a geografia, né? O poder do alcance geográfico. Mais uma vez, começa em Samaria, né? E vai até os confins da terra. Veja que a missão, ela não pode ser apenas um departamento eclesiástico, né? É a essência, é a identidade da igreja no mundo. E nós estamos vendo agora o que é a grande comissão. Porque muitas vezes, quando a gente fala em grande comissão, a gente só vai lá para o livro de Mateus, quando, na verdade, a grande comissão passeia pelos outros livros. E a igreja, ela nasce a partir dessa ideia aqui da grande comissão, mas em vários livros. E mais, a grande comissão, ela é um mandato, como nós estamos vendo, multifacetado. Não é só por uma vertente da autoridade ou da proclamação universal. Ele é multifacetado e ele trabalha através desses livros
dessa forma de pensar, é um conjunto de passagens que juntas revelam a arquitetura, né? O projeto, a teologia da missão da igreja. Então, a igreja passa a ser o quê? Um agente da missão. A igreja passa a ser um agente da missão. A igreja não é uma espectadora. Muitas vezes a gente, nas campanhas de missões, né, a pessoa vai lá na frente, falar de missões e tudo mais, e a gente está lá sentado, ouvindo, e às vezes até acha chato, né, que, poxa, eu queria estar ouvindo a pregação, a palavra de Deus, está tomando o tempo da palavra, do pregador. Minha gente, é muito importante o tempo para missões, porque a igreja é um agente missionário. Isso é uma igreja. A igreja existe por causa da missão. A igreja, ela não é uma espectadora, mas ela é uma comunidade formada e comissionada para dar continuidade à missão. Porque a grande comissão nasce da palavra de Jesus Cristo através dos evangelhos. Mas a igreja, ela é a agente da missão. Então, olha aí, a missão da igreja. E mais, a igreja, vamos ver se a gente consegue aqui destacar 4 coisas que a igreja faz no trabalho missionário. A igreja, ela promove o quê? A comunhão. Concorda comigo? Que a igreja promove a comunhão? Ela existe para promover a comunhão também? E o que nós estamos vendo hoje nos nossos tempos? Pessoas desigrejadas, né, que é um dos termos que se usa. Pessoas que estão fora da igreja, se consideram ainda cristãos ou crentes, mas não querem participar da igreja. Mas a comunhão é uma das vocações da igreja e faz parte do projeto missionário. A outra coisa é a proclamação. A igreja, ela existe para proclamar o evangelho. Comunhão, proclamação. Qual é o outro? Servir. E a gente vai caminhando para essa questão do servir e a gente tentar entender como é que esse conceito de missão, que começa com Mission Day, vai caminhando na história, vai chegando em Jesus Cristo e vai caminhando dentro da igreja e vai chegando a nós, a nossa função. Então veja bem, a missão comissionada por Cristo possui 2 condições inseparáveis. A igreja é chamada a viver a missão integral, a boa nova para pessoas inteiras e para todas as dimensões da vida. Não podemos separar o que dizemos do que fazemos. Nós falamos em comunhão, falamos em proclamação, falamos em servir, mas não podemos esquecer de transformar. E transformar era o quê? Levar a palavra de Deus para que as pessoas conheçam Jesus e sejam transformadas. Nós precisamos entender isso. E uma questão aqui que eu trago, que não está nos meus slides, que é o seguinte: há uma preocupação muito grande com a questão de missão integral, teologia progressista, né? No sentido de que nós desvirtuamos. Não, hoje você tem que cuidar das pessoas, tratar delas, a transformação, quem faz é o Espírito Santo. Nós temos que ter cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a igreja de Jesus Cristo, ela se preocupa com a comunhão, com o que mais? Proclamação, com o serviço e com a transformação. Ela não pode atuar sem esses 4. É como se fosse um animal com 4 patas. Sem uma pata, ele cai. E o que acontece, por exemplo, com a teologia progressista, é
uma questão de que ela se volta muito para a questão, e a teologia humanista também, se volta muito para a questão do cuidado do outro, né, do cuidado do ser humano, e esquecer, por exemplo, a transformação. Não, a gente proclama, a gente cuida do outro e tal, mas se deixar de fazer dessas ações, a igreja deixa de fazer a missão dela, porque a missão dela é completa. Jesus Cristo, quando esteve entre nós, o que ele fez? Ele curou, né? Ele cuidou das pessoas, mas ele fez as 4 coisas. Ele proclamou, não é isso? Quais são as 4 coisas mesmo? Proclamação. Vamos lá. Proclamação. Vamos fazer na ordem para a gente gravar? Primeiro a igreja, como estava lá em Atos, comunhão, né? Juntava as pessoas, não é isso? Os que andavam ao redor de Jesus, comunhão, né? Depois vem o quê? Proclamação. Depois vem o quê? Serviço. Depois vem o quê? Transformação. Porque é isso que acontece quando a gente evangeliza alguém. Não é isso? A gente traz para a igreja, não é assim? Para a comunhão. Não é assim que a gente faz? A gente fala de Jesus e traz para a comunhão. Aí o que a gente faz? Proclama. Tem um pastor pregando, tem a escola bíblica, tem você falando com aquela pessoa de Jesus Cristo. Então você faz esse trabalho, né? de comunhão, de trazer para a igreja, de proclamar. E você faz o quê? Serviço. Não é isso? A igreja consegue fazer inúmeros serviços para a população, não consegue fazer? Você não consegue dar bolsa de alimentação aí? A igreja sempre faz esse trabalho, a minha lá em Friburgo faz, enfim. E depois, o que a gente tem que fazer? Transformação, a gente tem que trabalhar nisso. Quem faz realmente a pessoa se converter? Não sou eu, não é isso? É o Espírito Santo que promove isso. Mas nós somos o quê? Igreja. Eu, você, somos igreja. E nós temos que fazer o quê? Comunhão. Proclamação. Serviço. Isso é ser igreja. Isso é igreja. Proclamação, o anúncio do evangelho, e do outro lado tem que ter o quê? Serviço. A missão integral, né, o conceito de missão integral tem a ver com isso. A missão não é apenas proclamar boas novas, mas viver boas novas onde ninguém mais vê esperança. É trabalhar, né? Deus foi fazendo isso desde o Antigo Testamento. Como eu disse, uma dicotomia. Ele usava Israel muitas vezes para subjugar outros povos, mas o que ele queria mesmo é que aqueles povos se voltassem para Deus, né? Vissem Israel como um farol. E depois ele traz o próprio Jesus Cristo, que é Deus encarnado, que vem aqui ensinar a gente a fazer o quê? Comunhão, proclamação, serviço e transformação. Foi isso que Jesus fez. E é isso que ele comissionou a igreja. Foi isso que ele fez e ensinou e delegou para as igrejas. E agora nós chegamos no ponto que eu disse para vocês, que nós temos que entender qual é a missão do diácono, qual é a missão da diaconia. Eu preciso repetir qual é a missão da diaconia? Vamos repetir? Comunhão, proclamação, serviço. Pronto, já posso ir embora. Já sabemos qual é a missão, né? Que é ser pequenos, o quê? Cristos. Nós temos que ser pequenos cristos. Então, o ministério diaconal está no cerne da prática. Porque quem é que pode fazer isso hoje? Quem é que pode transformar o que nós estamos vendo hoje?
pensando na realidade do Rio de Janeiro, que eu fugi. Eu morava aqui na Tijuca. Fugi. Fui lá para Friburgo, que não é que não tem violência, mas deve ter o quê? 1,5% do que tem aqui. Eu fugi. Tem condição da gente viver nesse mundo do jeito que está? A não ser se a gente conseguir transformar? Se nós formos pequenos cristos, onde nós estivermos, se nós formos diáconos, onde quer que estejamos. Então, o ministério diaconal está no cerne da missão, por quê? Porque nós estamos falando da prática, nós estamos falando do cuidar do outro, e não é só cuidar do outro como indivíduo, né? Mas também cuidar do outro na sociedade, ou a diaconia também é responsável por cuidar da própria igreja. Porque sabe o que acontece com a igreja? A igreja, muitas vezes, se encastela. Ela vira um castelo em que as pessoas que estão dentro delas se isolam do mundo. Então, nós, diáconos, nós temos que estar pensando no servir, no trabalhar por outro, mas também pensar e estar atento para que nós não criemos castelos em que nós estejamos protegidos. Porque a nossa missão é o quê? Comunhão, proclamação, serviço, transformação. E como é que você vai transformar se você fica dentro do seu castelo? Aqui em Atos 6, nasce a diaconia com o propósito de resolver um problema daquele tempo, não é isso? Viúvas, né, que estavam sem ser servidas e tal, e aí eles fazem lá um movimento, né, de resolver a parte logística da distribuição, porque eles já faziam isso. Voltando para a justiça social lá, né? Deus fazendo a justiça social com o povo de Israel lá no Egito, aqui também uma visão também dessa justiça social, né? Então, torna visível o compromisso de Deus com os marginalizados. E nós, como igreja, temos que ter essa responsabilidade também. Eu gosto muito desse texto aí, Tiago 1,27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. O risco é que algumas religiões pegam isso daqui para fazer só isso e achar que não precisa fazer as 4 coisas, que nós já sabemos de cor e salteado. Porque como é que vai ter transformação se você só faz o serviço? Lembra? Precisa dos 4. E não pode ser um só. Mas nós precisamos aprender a fazer isso também. E nós precisamos, muitas vezes, nós nos encastelamos e não fazemos isso. E a diaconia, ela é responsável por isso também. Por enxergar que nós não estamos fazendo o que devemos fazer. No sentido geral, né? No sentido de você trabalhar para dentro e trabalhar dentro da igreja. Para dentro e para fora da igreja. Então, o que é a diaconia? O diácono, o que ele é? Na verdade, são as mãos visíveis da compaixão. O diácono transforma a ética da missão em ação concreta. Minha gente, uma igreja que tem a pregação maravilhosa, pregadores maravilhosos, mas que não agem fora do púlpito, elas não estão fazendo a missão. Não estão fazendo a missão. Porque elas precisam fazer as 4 coisas. Nós precisamos entender isso. E a diaconia, ela
é de fato a mão de obra, né? É aquela que pega a palavra de Deus, né? A proclamação, e vai trabalhar serviço. Então, se a gente parar para pensar, muitas vezes a gente fica preso em 3 coisas, ou em 2 coisas, quando na verdade nós temos que ser plenos, fazer as 4 coisas. Então, a missão em gestos concretos: serviço aos marginalizados, hospitalidade missionária, ação no contexto urbano, como nós estamos vivendo uma sociedade totalmente diferente daquela. Não dá para fazer aquilo que foi feito lá em Atos, né? De dividir tudo. Nós estamos em outro momento, né? Outra cultura, totalmente diferente. Mas nós podemos continuar fazendo. Os batistas, graças a Deus, têm muitas ações maravilhosas, né? Mas nós precisamos enxergar isso aqui, nessa igreja, na localidade dela. Essa é uma igreja que tem muitos membros, né? É uma igreja considerada grande, mas nós precisamos enxergar que não adianta a gente ser grande para dentro, a gente tem que ser grande para fora, a gente tem que ser relevante para a sociedade. E quem é que faz isso? É o pastor da igreja? É a igreja. Somos nós, eu e você. Eu gosto muito do David Bosch, e ele diz aqui: o permanecer no amor se torna visível ao mundo quando a comunidade se torna espaço de comunhão e fidelidade mútua. Aqui, comunhão é fácil. Agora, fidelidade, né? Ter realmente essa fidelidade mútua, fidelidade aqui, entre nós aqui, né? Igreja grande, muitas vezes você nem sabe o que o outro faz, não conhece o outro. Por isso que é tão importante a comunhão. As igrejas promovem várias atividades para a comunhão, porque nós precisamos conhecer um ao outro, né? E precisamos cuidar uns dos outros. E precisamos ter esse olhar também de cuidado com o outro, da própria igreja. Então, você tem que cuidar dos que estão dentro para pensar nos que estão de fora. O diácono como líder missional. Gente, eu tenho uma disciplina que é liderança. Eu adoro dar aula de liderança, seja liderança cristã, seja liderança para as organizações. E eu digo uma coisa para vocês. Líder, para mim, é aquele que forma líder. O que Jesus Cristo quer? Que nós proclamemos a palavra de Deus, para que as pessoas sejam transformadas, para que elas possam ser o quê? Líderes, proclamadores também. Então, o conceito de liderança cristã não te eleva a uma posição que está acima dos outros, pelo contrário, é para servir mesmo. Jesus ensina a gente a fazer isso. Mas nós temos muita dificuldade de fazer isso. E o diácono, como líder, ele tem a responsabilidade, como eu disse, de proteger a igreja da institucionalização. Como eu falei, a igreja, às vezes, fica tão preocupada com as suas atividades como igreja, né? Inúmeras atividades que acontecem na igreja, que esquece de que o papel dela é o quê? Comunhão, proclamação, serviço, transformação. Então, nós, diáconos, precisamos enxergar isso muito bem. Nós precisamos estar atentos à institucionalização das nossas igrejas, que passam muitas vezes a cuidar dos eventos e esquece do qual é a essência da igreja. São esses 4 pontos. Então, a figura do diácono, que é uma liderança, ajuda a garantir a missão, ajuda a garantir que a missão não seja apenas um departamento. Então, missão não pode ser um departamento.
né? Mas permeia o quê? A liturgia, a educação e todas as decisões da igreja. Promove a formação, o serviço, impulsiona um discipulado que leva as pessoas do encontro com Cristo ao envio ao outro. Nós precisamos ter isso claro, porque nós estamos formando outras pessoas, outros líderes que vão levar com eles os 4 pontos da missão. As igrejas que crescem, mas não se movem, tornam-se templos sem envio. E nós estamos vivendo um tempo que nós estamos vendo as igrejas minguarem. Não foi só por causa da pandemia. A pandemia foi um fenômeno que causou realmente a diminuição do número de pessoas. Mas as pessoas muitas vezes saem da igreja porque elas não sabem qual é o papel dela. Ela não sabe qual é o papel dela. Ela não sabe o que é, qual é o papel dela dentro de uma igreja. Então isso acontece. Mas a função do diácono é ensinar todos os membros da igreja a serem, na verdade, diáconos. Né? Discípulos e também diáconos. Porque não adianta só eleger 20 diáconos, 30 diáconos. Todos nós devemos ser diáconos. O diácono e a visão batista. Eu não podia deixar de falar do diácono e a visão batista. Do cuidado local ao impacto global. Então, eu trago para vocês esse slide falando que na tradição batista, o diaconato atua como uma ponte vital entre a compaixão da comunidade local e a missão mais ampla, em sintonia com as frentes missionárias. Eu aqui só não coloquei missões estaduais, mas eu reputo as missões estaduais de suma importância também. Então, o diácono é um elo missionário, né? Como eu já falei anteriormente, apoio logístico e institucional e espiritual. O diácono mobiliza a igreja em oração e apoio prático às iniciativas de missões nacionais, estaduais e mundiais. Inovação e parceria, lidera a igreja a explorar novas linguagens missionais. Aí eu chamo a atenção de vocês. Como é que a gente... Que novas linguagens... Eu estou fazendo um curso de pós-graduação, estou fazendo um doutorado em cognição e linguagem. E agora eu estou focado nessa questão da linguagem, né? Da gente saber como lidar ou falar com as pessoas, e eu estou estudando muito isso. E aqui eu pergunto para você, como é que nós vamos fazer... Que linguagem missional a gente tem que ter no tempo de hoje com a cibercultura? Essa cultura da parte de tecnologia, de uso das redes sociais. Né? Como é que a gente, diácono, como é que a gente vai se comunicar agora? Como é que a gente faz agora para se comunicar com essa nova forma de lidar com as pessoas? Né? Ninguém tem mais paciência. Vocês estão... Eu tenho que dar parabéns a vocês, porque eu já estou falando aqui, tem 50 minutos. Ninguém quer mais perder 10 minutos vendo nada. Como é que nós vamos fazer esse trabalho nosso? Nós temos que nos reinventar, nós temos que usar uma linguagem apropriada. Nós precisamos aprender. Sabe esse negócio de aprender a fazer vídeo curto? Né? Falar de Jesus, mas tem que ser rápido, porque ninguém vai parar para ficar vendo 15 minutos de vídeo. Novas linguagens. Isso é papel nosso. Nós temos que estudar, aprender, fazer curso. Né? E não é dizer que é coisa do diabo, não. Nós estamos vivendo isso. Precisamos de novas linguagens. Nós precisamos usar de todas as formas. Aqui eu coloquei algumas coisas que nós podemos fazer, mas principalmente nessa questão agora, né, da gente poder falar de Jesus, tentar
ser o mais dinâmico possível, novas linguagens. O serviço diaconal modela uma comunidade alternativa à lógica do individualismo e do consumo. Esse é papel nosso. Nós temos que nos reinventar. Nós temos que, de fato, ir à frente. Pensar como Jesus. Jesus foi criticado porque andava com quem, naquela cultura, não é bem visto, não é isso? E ele andava. Né? E outro dia, numa pregação, eu falei, Jesus mandou colocar a mão no leproso, gente. Está na Bíblia. Ele mandou colocar a mão no leproso. Isso era impensável naquele tempo. E nós, muitas vezes, deixamos de fazer as coisas porque a gente tem preconceito. Né? Preconceito, muitos. E aí, preconceito de várias formas. Né? Por exemplo, no uso de tecnologia. Eu estou dando aula de tecnologia para os idosos no meu projeto. Idoso não quer aprender tecnologia. Mentira. Ele quer aprender. Eles só não sabem ensinar ele. E ele aprende. Ele tem condição de aprender. Tem senhoras lá com 80 anos na minha sala lá que já sabem fazer. Sabem mais de segurança digital do que todos vocês aqui dentro. Porque ninguém estuda segurança digital. Sabe usar, está sendo lesado todo dia aí porque não conhece, não sabe o que é segurança digital. E está um monte de idosos. Eu já estou lá com uns 32 alunos. E tem fila de espera para a próxima turma. Para quê? Porque o idoso quer aprender tecnologia. Gente, e a gente não pode ensinar para as pessoas, através da tecnologia, novas linguagens. Né? O ministério do diácono não é apenas uma função, é uma participação viva no ser de Deus. Deus escolheu o povo de Israel, Deus enviou Jesus Cristo para que Ele transformasse a minha vida, a vida de vocês, para que nós possamos fazer aquilo que Deus pensou, o Mission Day. Nós somos diáconos, nós estamos fazendo o Mission Day. Deus está passando para nós, através de Jesus Cristo, o que Ele começou a fazer lá no Jardim do Éden com Adão, depois com o povo de Israel. O diácono lidera pelo quê, gente? O diácono lidera pelo exemplo. Assim como ele queria que Israel fosse o farol, ele quer que o diácono seja também um farol, no sentido de atrair as pessoas. Mas nós temos ainda a possibilidade de ir ao encontro das pessoas. Mas é uma tarefa inacabada. A missão continua. A igreja vive entre o já da ressurreição de Cristo e o ainda não da plenitude do seu reino. Nós estamos esperando a volta de Jesus, não é isso? A igreja é chamada não apenas para anunciar a missão de Deus, mas a viver essa missão em suas estruturas, suas práticas e sua vida comum. O irmão Edson falou aqui de que a liderança precisa aprender a fazer gestão da organização igreja. Né? E é verdade, porque muitas vezes, e eu conheço vários casos de igrejas que acabam porque não existe gestão, porque não sabe fazer gestão. E nós precisamos, a missão passa por isso tudo, gente. Então, olha que importância tem, né, a diaconia, a liderança da igreja, com conhecimento para trabalhar na obra de Deus, seja administrando, seja no ministério de louvor, seja em qualquer área. Olha a importância. E esse diaconato tem um papel importantíssimo nisso.
E por último, coloco esse slide aí, compartilho com vocês. Chamado final. Você, como diácono e líder, porque todos nós fomos chamados, transformados para sermos líderes. Todos nós, porque todos nós que somos diáconos, que somos discípulos, somos líderes. E também um missionário com os pés sujos. Sabe o que isso quer dizer? Sabe o que quer dizer isso, missionário com pé sujo? Porque... que evangeliza, tem que sair daí dos bancos. Vai evangelizar na tua família. Vai evangelizar na tua família. Na minha família nem Jesus Cristo conseguiu. Na família dele. Mas você é obrigado a falar de Jesus Cristo para a sua família. Você é obrigado a falar de Jesus Cristo com a sua vizinhança. Você tem obrigação de falar de Jesus Cristo a toda criatura. Então, pés sujos. O olhar o que? Atento e o que? As mãos estendidas. Dando continuidade ao amor redentor de Cristo no mundo. E para encerrar, o que nós temos que fazer? Comunhão, proclamação, serviço, transformação. Meus amados, ser diácono é participar da Mission Day, da missão de Deus. Isso é o que é diaconia. Precisamos ter isso no nosso coração, mas nós precisamos ensinar isso às outras pessoas. As pessoas que estão chegando na igreja, as pessoas que estão se convertendo, aqueles que estão sentados no banco. Muitos não puderam estar aqui, evidentemente, por outras situações, mas isso não impede de você passar para essas pessoas aquilo que a gente aprende com a palavra de Deus. E é isso que eu quero deixar nessa manhã para vocês, terminando aí a minha fala, porque, como eu disse hoje, ninguém aguenta ouvir por muito tempo. Peço desculpa por ter passado aí um pouco e agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, mas eu quero orar com vocês antes de terminar. Vamos orar? Vamos ficar em pé, fazer um exercício, que deve estar todo mundo cansado de estar sentado, esticar os braços, né? E vamos agradecer a Deus. A minha mulher ficou encantada com a igreja, nunca tínhamos entrado aqui, né? Ela tirou até um monte de foto, e realmente a igreja é um patrimônio de Deus, né? Um patrimônio fantástico. Que bênção é poder realmente a gente ter uma igreja histórica, né? Com tanta tradição, mas não só tradição, né? Com fidelidade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, pelo teu amor, sua infinita misericórdia, Senhor, porque assim como Adão, nós também pecamos, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor veio ao nosso encontro, o Senhor nos procurou. E isso só foi possível, Senhor, porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar, Senhor, para levar os nossos pecados. Isto só foi possível, Senhor, porque Jesus Cristo comissionou a sua igreja, Senhor, a produzir a comunhão, para proclamar a tua palavra, para fazer o serviço e, principalmente, Senhor, transformar vidas como a minha, como a de muitos que estão aqui presentes, Senhor. Como te somos gratos, Senhor, por esse amor tão grande que o Senhor tem. Como te somos gratos por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de agora sermos diáconos, sermos pessoas que podemos
fazer essas 4 coisas, Senhor, no lugar onde estivermos, Senhor. Mas queremos, Senhor, que o Senhor nos dê coragem para isso, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, que o Senhor nos dê a palavra certa, Senhor, mas que principalmente, Senhor, o Seu Espírito esteja sempre junto de nós, para que possamos, Senhor, fazer essas 4 coisas e Te agradar, Senhor, e principalmente ajudar a que outras pessoas venham a conhecer esse amor tão grande que o Senhor tem e que possam se libertar desse mundo, Senhor. Nós Te somos gratos, em nome de Jesus. Amém.